Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no universo do Venture Capital, um mundo de alto risco, mas também de altíssimo potencial, que é simplesmente essencial para a inovação e para o crescimento da economia. Para organizar nosso papo, a gente vai seguir essa trilha aqui. Primeiro, entender o que é Venture Capital. Depois, como o investimento funciona na prática. Os estágios de crescimento de uma startup, os prós e contras dessa aposta e, por fim, como navegar nesse mercado tão arriscado. Então vamos começar pelo básico, né? O que exatamente a gente quer dizer quando fala em Venture Capital, que também é muito conhecido como capital de risco? Bom, na sua essência, Venture Capital é basicamente um tipo de financiamento focado em empresas novas, as startups que têm um potencial gigante de crescimento. A grande questão é que, junto com esse potencial, vem um risco também enorme. Não é à toa que a palavra venture em inglês pode significar aventura ou risco. É literalmente uma aposta no futuro. E para a gente entender bem a diferença, é super comum confundir Venture Capital com Private Equity. Mas olha só, o VC aposta em empresas que estão no comecinho, crescendo, o risco é altíssimo. Já o Private Equity entra em empresas maduras, já consolidadas com um risco mais moderado. Pensa assim, Venture Capital é como investir num atleta jovem e muito promissor, enquanto Private Equity é como comprar um time profissional inteiro que já tem um histórico de vitórias. Certo, mas e na prática? Como é que o dinheiro circula? Vamos dar uma olhada agora nos bastidores de um fundo de Venture Capital para entender como ele opera. O processo todo é um ciclo muito bem planejado. Primeiro, o fundo capta recursos com investidores. Depois, começa a busca por boas startups. Quando encontram uma promissora, fazem uma investigação profunda, a tal da due diligence, para checar tudo. Se passar, o investimento é feito. Mas não para por aí. O fundo passa a apoiar a empresa até chegar o grande momento do exit, a saída, que é quando o retorno do investimento é finalmente realizado. E aqui está um ponto fundamental. Os fundos de VC não dão só o dinheiro. Eles oferecem orientação, ajudam na operação e, o mais importante, abrem as portas da sua rede de contatos. É por isso que esse investimento é conhecido como Smart Money, ou dinheiro inteligente. É muito mais do que só um cheque. Agora, vamos virar a chave e olhar pela perspectiva da startup. Como essa jornada de financiamento acontece do lado de lá? A gente vai ver como uma simples ideia se transforma numa empresa consolidada com a ajuda de várias rodadas de investimento. A jornada, como dá para ver, é dividida em fases. Começa com o pré-seed, que é só para validar a ideia. Depois vem o seed, ou semente, para desenvolver o produto e conseguir os primeiros clientes. Conforme a coisa vai dando certo, vem as rodadas série A, B e C, com aportes cada vez maiores para escalar o negócio, expandir o mercado e até ir para o cenário internacional. E toda essa jornada, todos esses anos de trabalho, levam a esse momento crítico, o exit, ou evento de liquidez. É aqui que o investidor vende a participação dele e finalmente colhe os frutos do risco que ele correu lá no início. E essa saída pode acontecer de várias formas. As mais famosas são a aquisição por uma empresa maior ou a abertura de capital na bolsa de valores, o famoso IPO. Mas existem outras, como os próprios fundadores recomprarem as ações ou a participação ser vendida para outros investidores numa nova rodada. Bom, agora a gente chega no coração da coisa, a aposta de alto risco. Porque para cada chance de um retorno incrível, existe um perigo real, tanto para quem funda a empresa, quanto para quem coloca o dinheiro. De um lado da moeda, as vantagens para startups são gigantescas. É o acesso a um capital que, de outra forma, seria impossível, a toda aquela ajuda do smart money que a gente falou, e, claro, o selo de credibilidade que um investimento desses traz para o mercado. Mas, do outro lado, as pessoas que fundaram a empresa perdem uma parte do controle e da propriedade do negócio. A pressão por resultados é brutal, porque o risco de falha é altíssimo. E sempre existe a chance de ter conflitos com os investidores sobre os rumos da empresa. Beleza, sabendo dos riscos e das oportunidades, como é que se navega nesse mercado? Vamos dar uma olhada no cenário recente e em algumas estratégias que são chave para ter sucesso. Olha só que interessante esse gráfico do mercado aqui na América Latina. Ele mostra que o investimento em Venture Capital vive de ciclos. A gente viu um pico absurdo de mais de 9 bilhões de dólares em 2021 e uma queda vertiginosa para cerca de 3 bilhões em 2023. Isso deixa bem claro o quanto esse setor é volátil e sensível à economia global. Então, diante desse cenário, o ponto crucial para quem investe é aquela velha máxima: não colocar todos os ovos na mesma cesta. Como muitas startups vão falhar, a única forma de mitigar o risco e aumentar a chance de acertar um grande sucesso é diversificar, ou seja, investir em várias empresas diferentes.
E para quem tem interesse em entrar nesse mercado, existem alguns caminhos. Dá para ser um investidor anjo, que é um investimento mais direto e participativo. Outra forma é por plataformas de equity crowdfunding, onde se investe valores menores. E, claro, através dos próprios fundos de venture capital, os FIPs, que é uma forma mais passiva, onde gestores profissionais cuidam de tudo. No fim das contas, venture capital é isso. Um jogo de altíssimo risco em busca de uma recompensa altíssima. Isso nos deixa com a pergunta final para reflexão. Para ter a chance de um retorno exponencial, qual o tamanho do risco que cada um está realmente disposto a correr? Entender a própria tolerância ao risco é, sem dúvida, o primeiro passo.